Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje a gente vai falar um pouco sobre a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória da pele, então vai afetar tanto a epiderme quanto a derme e ela é facilmente identificada por ser caracterizada por placas demarcadas, chamadas de placas psoriáticas, cobertas por escamas brancas, que corresponde à descamação da camada mais superficial da pele. Essas placas psoriáticas, elas tendem a ocorrer mais na região dos cotovelos, dos joelhos, do couro cabeludo, do umbigo e da região lombar, mas elas podem acontecer em toda a região do corpo. A estimativa é que entre 2 a 3% da população mundial é afetada pela psoríase. E o que causa o surgimento dessas placas psoriáticas? Essas placas são resultantes do aumento acentuado, ou seja, o aumento anormal do número de mitoses na camada basal, também chamada de camada germinativa, e na camada espinhosa. Com isso, existe uma diminuição da duração do ciclo mitótico natural daquela região. Por causa, então, do aumento anormal do número de mitoses, aquela epiderme vai ficar mais espessa, ou seja, a gente vai observar uma hiperplasia daquele tecido. Em um indivíduo sem a psoríase, o ciclo mitótico dura entre 28 a 30 dias para ele ser completado. Aqui, a renovação ocorre a cada 3 a 5 dias. Então, a gente vai ter um acúmulo de camadas e a camada mais superficial da pele, então, vai ser representado por placas esbranquiçadas de queratina descamada. Além disso, mais internamente no tecido, a gente vai conseguir observar um comprometimento dos capilares da derme e da epiderme, incluindo o aparecimento de microabscessos. Na epiderme, a gente consegue observar uma dilatação e a contorção dos capilares, e histologicamente a gente consegue observar claramente o alongamento das cristas epidérmicas. Nesse corte histológico, a gente consegue ver um abscesso bem grande na epiderme. Na camada mais superficial, a gente observa o extrato córneo espessado e também o alongamento das cristas epidérmicas. Com relação ao processo de inflamação da psoríase, a gente tem a atuação das células de Langerhans. As células de Langerhans vão realizar a ativação das células T nos linfonodos. Observando então todo esse processo, do início da sinalização das células de Langerhans até o início do processo inflamatório. As células de Langerhans que vão estar lá na epiderme vão capturar os antígenos e vão migrar para os linfonodos. Lá nos linfonodos existe a interação com as células T, também conhecidas como linfócitos T. Por causa dessa interação, os linfócitos T vão ser ativados. Na superfície da membrana, a gente vai conseguir encontrar o CD2, o CD58, juntamente com o CD80 ou o CD86, ou ambos. O que significam essas siglas? Cada sigla dessa é uma molécula que fica na superfície da célula. Atualmente, a gente ainda não sabe a função de todas as CDs conhecidas, tá? E por que existe esse início CD? CD é uma sigla que vem do inglês Cluster of Differentiation, que se traduz como cluster de designação ou determinante de classificação, que serve para a gente agrupar vários tipos de moléculas que são semelhantes. Então, como a gente estava falando, essas moléculas elas podem ter diversas funções, mas basicamente elas agem como receptores ou ligantes importantes para aquela célula. Nos seres humanos, a gente tem CD de 1 até
371 pela última contagem realizada até o ano de 2016. Voltando então para o processo, depois que as células T são ativadas, elas vão se diferenciar e vão expressar o CLA, que é um antígeno associado a linfócitos cutâneos, que vai funcionar como um receptor para o homem. O homem é o endereçamento, ou seja, é para onde tem que ir. Depois disso, então, já com o homem, as células T vão para a corrente sanguínea e vão seguir para serem instaladas lá no sítio de inflamação cutânea. Lá na região da pele fissoriática, as células T vão secretar as citocinas, que resultam no processo inflamatório e, consequentemente, na formação das placas fissoriáticas. Sabendo então desse processo, como é que ocorre o tratamento da fissoríase? Os tratamentos hoje são direcionados para conter alguma fase desse processo. Então, existe um tratamento que é direcionado à inibição da ativação da célula T, ou seja, para evitar que as células de Langerhans ativem a célula T. Existe uma abordagem do tratamento que vai tentar diminuir a quantidade das células T já ativadas. Esse tratamento utiliza anticorpos monoclonais direcionados às moléculas de superfície celular, que a gente acabou de falar. E também existe uma parte do tratamento ou abordagens para impedir o recrutamento de células T, CD45+, CLA+, que é aquela parte do processo final que vai resultar na chegada da célula T até a região da pele fissoriática. Aqui também são utilizados anticorpos monoclonais que vão bloquear o homem, que a gente falou que é o endereçamento. Então, de forma geral, com relação ao tratamento, existem diversas possibilidades, não existe um tratamento único e uma grande parte do tratamento é direcionado ao cuidado em si daquela pele. Então, são muitos cremes, tem a parte de hidratação daquela região. E também existem muitas outras drogas e tratamentos que estão sendo desenvolvidas e testados. Em alguns casos, a fissoríase pode afetar as articulações, então existe o desenvolvimento de uma artrite. Quando isso acontece, a gente tem a definição da artrite fissoriática, que é caracterizada então por um tipo de artrite crônica que atinge a articulação das pessoas que têm a fissoríase. De forma geral, a causa da fissoríase ainda é desconhecida, porém, diversos gatilhos podem iniciar a fissoríase ou agravar o quadro de fissoríase. É importante lembrar então que a fissoríase não é contagiosa. Existem vários tipos de fissoríase e a identificação do tipo vai depender tanto da localização como da característica das lesões. Na figura de baixo, a gente tem 5 tipos de fissoríase que estão relacionadas ao tamanho e à organização das lesões, mas de forma geral a gente consegue identificar até 8 tipos de fissoríase. Aqui então a gente consegue identificar a vulgar, que é a mais comum, a eritrodérmica, a invertida, a gutata, a pustulosa, tem a artrite fissoriática e ainda a gente pode encontrar a fissoríase ungueal e a fissoríase palmoplantar. E para finalizar, é interessante ressaltar que existem alguns casos onde traumas físicos podem gerar uma fissoríase. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma criança que desenvolveu as placas fissoriáticas depois de ter a região do olho arranhada. Essa criança recebeu um tratamento com o uso de uma pomada com corticosteroide durante 1 mês e depois disso então a gente teve a evolução final com essa região sem as placas fissoriáticas. Essa criança foi acompanhada durante 2 anos
e não foi observado o retorno dessas placas. Essa aula vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem. Bons estudos e até a próxima!